Fala galera, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo e esse é o canal Eu e a Palavra, beleza? Hoje o tema é um tema bem bacana, bem legal mesmo, de uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. E aí, no nosso cenário já vamos falar que é a Bíblia. Pessoal, seguinte, né? Hoje eu vou falar sobre a Bíblia, né? Sobre o que compõe a Bíblia, o que faz parte da Bíblia, como a Bíblia foi feita, como ela foi escrita, quem escreveu, e eu espero que você goste. Lembrando, deixe o seu like, se inscreva no canal, mande para um amigo, afinal de contas, não custa nada, né? Eu abençoo a sua vida, você me abençoe e nós alcançamos mais pessoas cada vez mais, beleza? A palavra Bíblia vem do grego chamado biblos, que significa pergaminho ou papiro, tá? A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 homens, né? Mais ou menos num período de 1600 anos. Sabemos que a Bíblia possui, então, vários autores que foram inspirados por Deus, né? E assim escreveram a palavra. E as pessoas pensam assim, mas cara, a Bíblia foi escrita por homens. Galera, presta atenção comigo. Deus precisava de homens para escrever a Bíblia, certo? Correto? Ele usou a mim, confiou a mim e a você para fazer a obra-prima dele, que é a palavra de Deus, certo? E aí eu quero ressaltar, antes de continuar o vídeo, falando de um texto que está na segunda carta de Timóteo, 2 Timóteo 2, 3,16, que diz bem assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar e para corrigir e educar na justiça. Né? 2 Timóteo 3,16, certo? Então, nós vamos falar sobre algumas características da Bíblia, beleza? Né? Olhando na totalidade dos livros bíblicos, podemos dizer que ela foi escrita por aproximadamente 40 homens. Sabe o que é legal disso? Ela foi escrita por 40 pessoas que não se conheceram, muitas delas, né? E é engraçado e interessante, o que deixa ela mais interessante ainda, ela não se contradiz, mesmo sendo escrito por 40 pessoas, num total de mais ou menos de 1500 a 1600 anos escrevendo essa Bíblia, e ela não se contradiz por pessoas que não se conheceram e escreveram em tempos diferentes. Em nenhuma parte da Bíblia há alguma contradição. Isso é muito legal, beleza? Tá? Então vamos lá, quem eram os autores da Bíblia? Então, galera, a Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 homens. Legal dizer o seguinte, que 40 homens que não se conheceram de tempos diferentes, porque alguns autores dizem que a Bíblia levou 1600 anos, outros 1500 anos para ser escrita. Então nós estamos aí entre 1500 anos a 1600 anos, escrito por mais ou menos 40 autores diferentes. E detalhe, de estilos diferentes, né, de escritas diferentes, de conhecimentos diferentes, e facilidade de escrever diferente, então totalmente diferente. E o mais interessante, ela não se contradiz em nenhum dos seus textos, tá? Mas quem, na verdade, vamos citar aqui quem foram os autores. Segundo as pesquisas e o que nós estudamos falando sobre a Bíblia, diz quem eram os autores. Isaías, que foi o autor do livro que leva o seu nome, Isaías, o profeta. Mateus, que foi chamado por Jesus, que era cobrador de impostos, escreveu o livro de Mateus. João, o discípulo mais novo de todos, que era pescador da Galileia. Paulo, que era um fabricante de tendas, que escreveu vários dos livros. E Moisés, que era pastor de ovelha, também foi um grande escritor da Bíblia. Então, como vinha dizendo, a Bíblia demorou mais ou menos 15 séculos para ser escrita, por autores diferentes, como eu já acabei de citar, né? De tempos diferentes, de escrita diferente, e não se contradizem em nenhum dos seus textos e nenhum dos seus versículos, certo? É interessante dizer que cada um tinha uma origem, cada um tinha uma colocação específica na sociedade. E aí está a beleza da escrita e dos seus escritores, certo? Correto? Continuando então, né? De maneira prática, quantos livros a Bíblia tem? A Bíblia, como conhecemos hoje, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Ela tem um total de 66 livros, sendo 39 desses livros é o chamado de Antigo Testamento e 27 desses livros é o Novo Testamento.
E uma curiosidade sobre a Bíblia não é a mesma para todos os cristãos, né? Se você estudar a Bíblia e como ela foi composta, por N motivos, né, que não é o foco do que eu vou falar aqui, a Bíblia ela tem, então, para os judeus, que na verdade é a Torá, né, 24 livros para os judeus, né, 66 livros para os protestantes, que são chamados atualmente de evangélicos, 73 livros para os católicos e 78 livros para a maioria dos católicos ortodoxos. Meu amigo, se você não sabia, a Bíblia para cada um desses cristãos é diferente. Apesar de todos se dizerem cristãos, a Bíblia ainda tem as suas diferenças e os seus autores. Então, nós temos aí o chamado Pentateuco. Para quem não sabe, penta significa 5, né? Então são os 5 primeiros livros da Bíblia. No Pentateuco, então, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Legal a gente dizer aqui que o Novo Testamento ele significa a nova aliança, certo? Porque é a aliança que vem através de Jesus, certo? Algumas pessoas discutem, nós devemos atualmente ler só o Novo, ler só o Antigo, eu tenho que excluir. Queridos, essa não é o foco do negócio aqui. O negócio aqui é falarmos sobre a Bíblia, esse livro tão maravilhoso. E aí está passando uma motinha bem barulhenta para atrasar o nosso vídeo. O Novo Testamento, que significa a nova aliança, que é a aliança de Cristo, ele é composto por 27 dos seus livros, certo? 2 horas depois, 27 livros, distribuídos em 260 capítulos e escritos originalmente em grego entre o ano 50 e o ano 150 depois de Cristo. Os livros mais antigos que chegaram à sua formação são os livros dos profetas Oséias, Amós, Miqueias, Naum e Obadias, né? E Abacuque, cujas evidências linguísticas levam a crer que esses livros foram escritos após o exílio babilônico, né? Tem uma outra curiosidade muito legal. Você sabia que a Bíblia não é escrita em ordem cronológica? É mesmo, né? O que é a ordem cronológica? A ordem que os fatos ocorreram, certo? A Bíblia não está disposta em ordem cronológica, certo? A Bíblia que nós conhecemos, certo? Por algum motivo, o Senhor permitiu que ela fosse colocada assim. Se toda a escritura é inspirada por Deus e tudo depende do poder de Deus, ele permitiu por algum motivo que ela não tivesse em ordem cronológica, né? A ordem cronológica dos livros é uma outra coisa. E é interessante dizer o seguinte, se você não sabia, vai saber agora, né? A Bíblia ela tem vários gêneros literários. Tem vários gêneros. A Bíblia ela tem histórias, livros históricos, livros poéticos, livros de profecias e cartas, certo? Ela tem vários gêneros literários, afinal de contas também teve vários autores. Os livros históricos estão organizados mais ou menos por ordem cronológica na Bíblia, traçando uma história, então, do povo hebreu no Antigo Testamento e a história de Jesus e do início da igreja no Novo Testamento. E os livros, então, históricos são... Se prepare para a lista, e é óbvio que eu vou olhar na minha colinha aqui. Nós temos, então, livros históricos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdra, Neemias, Ester, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Esses são os livros históricos. Os livros poéticos, nós temos, então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. E os livros da profecia, os livros proféticos, são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá, então eu não poderia deixar de mostrar a minha Bíblia nesse vídeo. E aí eu peguei aqui a minha, vamos ver se você consegue ver, opa, tá surradinha, né? Essa, galera, é muito preciosa. Essa é a minha primeira Bíblia, né? Não consegue mostrar muito aí por conta do nosso efeito aí, né? Mas essa é uma João Ferreira Almeida,
atualizada. Essa é a minha primeira Bíblia, com aquela chave bíblica que tem no final, que você pode fazer pesquisas por palavra-chave, né? Você vai pesquisando ela. Então essa é a minha primeira Bíblia, né? Depois daí eu tenho uma outra Bíblia, essa já maior aqui, é uma NVI também, né? Essa aqui é interessante porque ela fala aqui que é a Bíblia do Executivo. Gente, tem a Bíblia do Executivo, a Bíblia da criança, a Bíblia do adolescente, a Bíblia da mulher. Tem Bíblia para todo jeito. Gente, você só não lê a Bíblia se você não quiser, certo? Então aqui, mas nessa aqui tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês aqui. É a minha Bíblia, bem rabiscadinha, né? Tem que ler, queridos, tem que ler, certo? E ela tem uma coisa interessante que eu quero achar aqui para eu poder mostrar para vocês. Ela tem, além de alguns comentários, ela também, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Opa, vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Aqui, ó. Ela mostra assim, tipo, para liderança ou para um estudo, né? Como funciona, 4 dias, 5 semanas, algumas semanas de estudo, né? Para um devocional. Então ela indica algumas coisas para você ler. Então eu tenho essa NVI. Nós temos aqui a Bíblia King James, né? Num outro vídeo, vamos ver se eu falo um pouquinho do King James, do Rei James, né? De 1611, essa Bíblia aqui, a Bíblia King James. Uma Bíblia muito boa, né? E essa aqui com um designzinho, um design moderno, mas é a palavra de Deus, né? Essa Bíblia pequenininha aqui é a Bíblia da minha filha, né? Da Maria Luísa. Ela tem, essa aqui não está ilustrada, tá? É aquela Bíblia como a gente conhece. Ela também tem uma Bíblia ilustrada, mas ela tem essa Bíblia aqui também. E temos também aqui a Bíblia em ordem cronológica. Essa aqui é uma Bíblia NVI, né, nova versão internacional, posta em ordem cronológica, bem diferente da maneira como nós conhecemos, né? Em todo caso, querido, leiam a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Seja a Bíblia protestante, seja a Bíblia católica, o importante é ler a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se aproxima do Senhor. Em todo caso, querido, leia a Bíblia, seja a Bíblia protestante, seja a Bíblia católica. A Bíblia é inspirada por Deus. Se ela está ou não em ordem cronológica, foi o Senhor que permitiu por algum motivo. Isso não impede a gente de estudar, isso não impede a gente de crescer. E como eu não poderia deixar de falar uma palavra para vocês, na Bíblia, Provérbios 3,13 fica no seu coração. Como é feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém entendimento ou conhecimento em algumas versões, né? Em todo caso, leia a Bíblia porque ela é a palavra de Deus, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, né? Mande para os seus colegas, mande para os seus amigos, deixe um comentário aqui, vai ser muito bacana. Eu te abençoo, você me abençoa e lembrando sempre, não custa nada, mas pode ajudar esse canal a chegar muito longe. Em todo caso, sempre leia a Bíblia, tenha a Bíblia, guarde a Bíblia, leia a Bíblia, fale da Bíblia, ame a Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. Valeu, galera? Tchau, tchau!